Então, boa noite, pessoal. Essa é a primeira aula gravada do curso de materiais compósitos. Então, esse curso é mais voltado para a parte de modelagem, né? Então, a primeira aula vai ser uma revisão geral da parte de mecânica de sólidos. Então, para quem não fez ainda as matérias de resistência dos materiais do professor Marcelo, essa aula vai ser bem importante. E para quem já fez, vai ser útil também para introduzir a notação que eu vou usar nesse curso. Então, vamos lá. Essas são as principais referências que eu vou usar. O livro do Crandall é o que eu uso como base, é o livro que eu mais gosto dessa parte de mecânica de sólidos, mas tem alguns outros livros, como o livro Os Três Vermelhos são os que eu mais uso, né? Então o livro do Skolnikov eu gosto da anotação dele, é o que eu vou usar, e tem alguns elementos também que ele explica que eu vou usar nessa aula. E mais especificamente para materiais compósitos, o livro que é mais útil dessa primeira parte, que eu mais usei, foi o livro do Red. Então, vamos lá, basicamente a gente tem essas três condições que são necessárias para a nossa modelagem. O primeiro, de equilíbrio estático, a gente vai relacionar, vai ver como calcular as tensões a partir de forças e momentos, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. A descompatibilidade geométrica, a gente vai ver como calcular as deformações a partir de um campo de deslocamento. E a segunda, a relação constitutiva, a gente vai relacionar as tensões com as deformações, que depende das propriedades do material. Então, essa segunda relação constitutiva é o que vai ser a maior diferença dos materiais compósitos, que são anisotrópicos, comparando com os materiais que a gente está mais acostumado a ver, como os aços, que são materiais isotrópicos. Então, um resumo das hipóteses. Primeiro, de equilíbrio estático, tem a ver com aquela condição de equilíbrio. Pequenos deslocamentos, tem a ver com a compatibilidade geométrica. E essas últimas três têm a ver com as propriedades do material. Primeiro, a gente vai assumir o regime linear e elástico, por aí, até aí tudo igual, para aço e para compósito. E depois é onde a gente vai ver se o material é homogêneo ou heterogêneo, se o material é isotrópico ou anisotrópico. Então, essas três últimas estão relacionadas com a relação constitutiva. Então, quando a gente fala que uma relação constitutiva é linear, é que a gente pode aproximar ela. Então, aí tem o exemplo de uma mola. Se a gente tiver uma mola e aplicar um carregamento P qualquer e for medindo essa variação de comprimento da mola delta, a gente pode medir isso em vários pontos. E aí, logicamente, nenhuma resposta é exatamente linear, mas a gente pode aproximar ela de uma forma linear, tendo um resultado bem razoável. Então, para comparar o que é essa diferença de um material isotrópico para um material anisotrópico. Então, o material isotrópico é que tem a mesma propriedade em todas as direções. O material anisotrópico ele muda de propriedade de acordo com as direções. Então, se a gente estiver pensando em um projeto mecânico que a estrutura vai estar submetida a um carregamento qualquer e que ela esteja na faixa ali linear e elástica, então, para um material isotrópico, como é o aço, a gente depende de duas propriedades elásticas: modularidade, coeficiente de Poisson e uma resistência de escoamento, sem considerar a parte de plasticidade. Quanto para o material anisotrópico, como o laminado unidirecional, que a gente está interessado em estudar, ele é transversalmente isotrópico, então a gente precisa de 5 propriedades elásticas e 6 resistências. Então esse slide dá uma ideia boa da importância da parte de micromecânica, que é o que a gente vai ver a seguir, que é como estimar as propriedades do material usando só as propriedades dos constituintes, que a gente vai ver na próxima aula. Eu já tinha comentado com vocês na aula de introdução. Então vamos para a parte de deformações. A ideia é o seguinte: a gente vai simplificar, vai considerar sempre o movimento só no plano aqui, né? Então para analisar as deformações, para analisar as tensões, mas a gente poderia generalizar isso. Então, supondo aqui que a gente tem um corpo, esse corpo azul pode ter um formato qualquer, ele na condição inicial ele está aqui nessa posição azul, e depois a configuração dele, depois de um movimento qualquer, ele está nessa linha verde pontilhada. Então a ideia é que a gente consiga obter esses vetores de deslocamentos para avaliar como que é o deslocamento de cada ponto dessa estrutura.
Então, o que quer dizer essa condição de compatibilidade geométrica? É que essas funções de deslocamento precisam ser contínuas. Então, se ela não for contínua, na microestrutura do material, a gente precisaria de alguma forma considerar a existência de vazios. Poderia ser na nucleação de uma trinca ou de um defeito qualquer, nucleação ou propagação. Mas a gente não está considerando isso. Então, a hipótese que a gente está utilizando é que é um meio contínuo. Então, essa compatibilidade geométrica, ela necessariamente para a gente vai dar funções de deslocamento que sejam contínuas. Então a gente pode olhar aqui, tem 4 exemplos diferentes de deslocamentos, olhando para o mesmo corpo, porque na configuração inicial é exatamente igual, o que pode acontecer com ele depois. Então o primeiro é um caso de translação de corpo rígido. A forma do material é exatamente a mesma e todos os vetores aqui têm o mesmo comprimento e mesma direção. Depois é a rotação de corpo rígido. Então, para esse caso aqui, é como se fosse a rotação ao redor desse ponto A. Então, os vetores são diferentes, mas o tamanho do corpo é exatamente a mesma. O terceiro caso é o caso de deformação, que é exatamente o que a gente está interessado. Então, para esse caso aqui, é uma mudança no comprimento das dimensões do corpo. Mas também poderia ser uma mudança só de forma, uma distorção. Então, se a gente olhar o que pode acontecer para um caso geral, é ter um conjunto de movimento pode ser representado com uma parcela de corpo rígido, que pode ser tanto translação quanto rotação, e uma parcela de deformação, que pode ter tanto variação nas dimensões quanto uma distorção da forma do corpo. Então a gente está mais interessado nesse curso em olhar para essa terceira parte, que é a parte de deformação. Então a gente está mais interessado em estudar mudanças de formas e mudança de tamanho das dimensões e mudança na forma da estrutura. Então a gente pode pensar no seguinte: se a gente tiver um campo de deslocamento aqui U maiúsculo, que depende de x1 e x2, a gente está considerando só nesse plano x1 e x2, a gente pode escrever esse campo de deslocamento dessa forma. A componente em 1 é U1 e em 2 é U2, os dois podem depender tanto de x1 e de x2, né? E 1 e 2 são os vetores unitários. Então a gente pode definir as deformações dessa forma. Um epsilon ij, onde i e j podem ser iguais a 1 ou a 2, vai ser igual metade da derivada do deslocamento em i em relação à coordenada j, mais a derivada de uj em relação à coordenada i. Então, se a gente estiver pensando no plano, a gente pode ter, quando i e j são iguais, então i igual a 1 e j igual a 1, ou i igual a 2 e j igual a 2. Então, se a gente fizer essa conta, os dois são iguais, acaba sumindo esse meio. Para o 2 é a mesma coisa. Então, quando i é igual a j, isso está relacionado com as deformações normais e tem uma mudança de comprimento no nosso corpo. Por outro lado, se i é diferente de j, a gente pode olhar aqui. Então, repara que se a gente usasse o epsilon 1, 2 ou o epsilon 2, 1, seria a mesma coisa, né? Só ia mudar a ordem aqui. Então, isso aqui está relacionado com a deformação de cisalhamento, que é uma mudança de forma do nosso corpo. Então, se a gente for lembrar lá de Resmate, a forma mais normalmente essa deformação de cisalhamento, a gente usa essa letra gama, que é só essa parte que está aqui entre parênteses. Então, a gente pode relacionar as duas também. Para a gente, nesse curso, é um pouco mais interessante usar esse epsilon 1, 2, que a gente pode usar essa deformação geral. Então, o que isso quer dizer, né? Vamos pensar no significado físico. Então, a gente tem esses dois corpos, que inicialmente têm a mesma configuração, e a gente vai aplicar um deslocamento neles, um deslocamento na direção de x1, certo? A única diferença é que para esse primeiro, a gente está fixando essa altura, né? E está tendo um deslocamento aqui. Então a gente está aplicando um deslocamento U1 aqui nessa parte de cima, esse delta L1. Então ele tem essa variação de comprimento. Para a segunda, ao invés de a gente fixar, como na primeira a gente estava fixando aqui essa parte da esquerda, na segunda a gente vai fixar essa parte de baixo. Então quando a gente aplica esse deslocamento, certo? Vai ter essa variação de comprimento delta L1. O que acontece é que ele só chega para cá. Então, o comprimento
final é igual ao comprimento inicial, a única diferença é como se ele tivesse deslizado, então é como se a gente estivesse fixando essa parte aqui de baixo. Então, para os dois casos, a gente pode pensar que o campo de deslocamento pode ser escrito dessa forma. Para o primeiro, o 1 igual a delta L1 sobre L1 vezes x1. E para o segundo, o 1 é delta L1 sobre L2 vezes x2. Então, a diferença é que aqui a gente está segurando aqui na esquerda, a gente está impedindo o movimento aqui na esquerda, e na segunda a gente está impedindo o movimento embaixo. Então, se a gente for olhar, as únicas deformações não nulas são, para o primeiro caso, o epsilon 1,1, para o segundo caso, o epsilon 1,2. Então, para esse primeiro caso, a gente tem uma deformação normal, que usando a definição, né, da derivada, e para esse segundo caso, a gente tem uma deformação de cisalhamento. Então, repara que o que aparece aqui é o que a gente estava chamando de gama lá em resistência dos materiais, mas aqui a gente vai usar de epsilon, a gente vai chamar de epsilon e acaba aparecendo esse meio. Então, esse primeiro caso é uma deformação normal, a gente está mudando o tamanho, né, o comprimento, as dimensões do corpo, e para o segundo só tem uma mudança de forma. Aqui, esse comprimento aqui é igual a esse, então só tem uma mudança de forma. E como nós estamos considerando pequenos ângulos, a gente pode aproximar que esse lado aqui é igual a L2, certo? É exatamente aquela ideia de pequenas deformações que a gente tinha visto antes, pequenos deslocamentos ou pequenas variações de deslocamentos. Então é basicamente aquela ideia de que a gente pode aproximar o seno de um ângulo aproximadamente igual à tangente do ângulo, que é aproximadamente igual a ele mesmo. Então, se a gente for olhar, isso aqui, delta L1 sobre L2, é o que seria esse ângulo aqui, né? Para pequenos ângulos, a gente pode fazer essa aproximação, como se esse comprimento L2 inicial fosse igual a esse comprimento aqui que está pontilhado em vermelho. Então vamos olhar agora para a parte de tensões. Então a ideia toda é a seguinte: se um corpo está em equilíbrio estático, eu posso dar vários cortes nesse corpo, qualquer corte que eu der ele tem que permanecer em equilíbrio estático. Então, por exemplo, se eu der esse corte, o que vai acontecer é o seguinte: ele tem que permanecer em equilíbrio estático, mas além dos esforços externos que estão sendo aplicados, aqui FA, FB e FC, aparecem os esforços internos, que são os esforços que, se a gente olhar para a estrutura inicial, são os esforços que acabam mantendo essas duas partes unidas. Então, qualquer corte que eu dê, como esse, o somatório de forças e de momentos aqui tem que ser nulo. Então, a diferença é que antes eu tinha só esforços externos, agora eu tenho esforços internos também. São essas setinhas vermelhas que estão aqui do lado direito. Então, a gente pode pensar o seguinte: se a gente olhar um elementozinho de qualquer aqui, suponha que ele tenha uma força interna aqui, essa ΔF. Pode ter qualquer direção, qualquer módulo, qualquer sentido. Então, essa ΔF, se a gente olhar aqui, a gente pode definir essa área, ΔA1. Então, repara que A1 é a área, a gente usa o índice 1, porque é o que seria o vetor normal a essa área, né? Está nessa direção de x1. Essa área, ΔA1, ela é um ΔX2 para cima e um ΔX3, que é o que está na profundidade. Então, para essa força aqui interna, a gente pode decompor ela em uma parcela perpendicular a essa área e uma parcela paralela a essa área. Então a gente pode definir as tensões da seguinte forma: o sigma IJ é igual ao limite do delta FJ sobre delta AI, com delta AI tendendo a zero. Então, para esse nosso caso, como a gente está no plano, para esse elementozinho aqui, o I vai ser igual a 1. Então a gente tem sigma 1,1 e sigma 1,2, né? Aqui J é igual a 1, aqui J é igual a 2. Então, para esse primeiro caso, delta F1 sobre delta A1. Os dois são iguais. Então, eu tenho essa força que é normal a essa área. Para o outro caso, sigma 1,2 é delta F2 sobre delta A1. Então, é a mesma área que eu estou olhando desse elemento infinitesimal, mas agora eu estou pegando a força que é paralela a ela. Então, quando eu pego a força que é normal à área, eu consigo calcular a tensão normal. Quando eu pego a força que é paralela, eu consigo calcular a tensão de cisalhamento.
Então a gente pode pensar em reescrever isso aqui, essa força interna resultante, que a gente estava decompondo em uma parcela perpendicular e uma parcela paralela, vão resultar em uma tensão de cisalhamento e uma tensão normal. A tensão normal a gente calcula usando a força normal. A tensão de cisalhamento a gente calcula usando a força paralela a essa área. Certo? E a gente poderia fazer isso, a gente poderia continuar fazendo isso algumas outras vezes. Então, se a gente desse aqui agora um corte na horizontal e olhasse para esse mesmo elementozinho diferencial, essa força resultante aqui interna, a gente poderia decompor ela em uma parcela paralela e uma parcela normal a essa área, certo? Agora essa área aqui seria A2, seria aqui na direção 2. E essa força, a gente poderia decompor também essa força e resultaria em uma tensão de cisalhamento e uma tensão normal. Então repare que o primeiro índice é da área. Aqui agora é a força. E a gente poderia fazer isso 4 vezes consecutivas até sobrar só o nosso elementozinho diferencial. Certo? Então esse nosso elementozinho diferencial, ele tem ao longo de x1 comprimento ΔX1 e ao longo de x2 comprimento ΔX2. As tensões dessas duas primeiras áreas, a gente está usando sem o índice superior linha. Nessas duas áreas, a gente está usando o índice superior linha. Então, o índice inferior, o primeiro quer dizer a direção da face, né, a direção normal a essa área, e o segundo quer dizer a direção da força. Então, esse aqui é na área 2, a força 2. Esse aqui é na área 2, a força 1. Então a gente só usou linha para diferenciar que podem ter outras tensões nesse elemento aqui de baixo. Então vamos lá. Então a gente falou que sempre tem que manter a condição de equilíbrio. Então as condições de equilíbrio que a gente pode usar para o plano é somatório de F na direção de x1, somatório de F na direção de x2, somatório do momento em relação a x3, somatório do momento em relação a qualquer ponto na direção de x3. Certo? Então, se a gente olhar para cá, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 incógnitas. Mas se a gente se a gente usar essas condições de equilíbrio, por exemplo, somatório de f de x1, nesse elemento inteiro vai ser, primeiro, sigma 1 vezes essa área A1. Depois, essa tensão de cisalhamento aqui, sigma 2,1 vezes essa área 2. Depois, sigma linha 1,1 nessa área A1 e sigma linha 2,1 nessa área A2. Então, a gente pode isolar aqui A1, ΔA1 e ΔA2. Então, para essa solução ser válida, para quaisquer valores de ΔA1 e ΔA2, o que está aqui dentro tem que ser igual a zero e o que está aqui dentro do parêntese também tem que ser igual a zero. Então, consequentemente, a gente acha que sigma 1,1 é igual a sigma 1,1 linha e sigma 2,1 é igual a sigma 2,1 linha. A gente pode fazer exatamente o mesmo procedimento no exemplo somatório de f de x2 e a gente acha então que sigma 1,2 é igual a sigma 1,2 linha e que sigma 2,2 é igual a sigma 2,2 linha. Então repara que antes a gente tinha 8 quantidades aí que a gente não conhecia, né? 8 componentes das tensões nesse elemento diferencial. Agora com essas, fazendo somatório da força nessas duas direções, a gente tem 4 equações, então a gente tem a relação entre elas, então nós temos só 4 quantidades que a gente não conhece. Por último, vamos fazer o somatório do momento na direção de x3, aí o somatório do momento tem que ser em relação a algum ponto. Então, eu vou definir esse ponto O aqui como se fosse na metade desse elemento, exatamente no centro. Então, se for exatamente no centro, a gente pode desconsiderar os momentos gerados pelas tensões normais, só vão ter os momentos gerados pelas tensões de cisalhamento. Então, se a gente olhar aqui, cada par desse vai ser como se fosse um binário, né? Que esse sigma 1,2 nessa face e sigma 1,2 nessa face, então vai ser duas vezes, estou considerando os dois, vezes essa tensão, vezes essa área, né, que vai me dar a força, vezes essa distância, que é metade de ΔX1 para me dar o momento. Aqui é a mesma coisa. Eu estou fazendo aqui
positivo no sentido trigonométrico e negativo no sentido horário. Então aqui é a mesma coisa, vou pegar desse elemento aqui σ21 em cima e desse elemento σ21 que está embaixo. 2 vezes por causa dos dois caras, σ21 vezes A2 para me dar a força e o momento eu vou multiplicar por isso aqui. Então se a gente olhar o que é ΔI, o que é ΔI, o ΔI é essa área aqui, que é ΔX2 vezes ΔX3, que é na profundidade. Da mesma forma, o ΔI é essa área aqui, que é ΔX1 vezes o ΔX3, que é da profundidade. Então, fazendo todas as contas, a gente vê que dos dois lados acaba aparecendo ΔX1, ΔX2 e ΔX3, nas duas parcelas. Então, consequentemente, o σ12 tem que ser igual ao σ21. Então, isso é importante para a gente, porque a gente viu que a gente sai de uma condição que nós tínhamos 8 quantidades que a gente não conhecia, 8 componentes das tensões nesse elemento diferencial, agora nós só temos 3. σ11, σ12 e σ22. Beleza? Então repare que para isso a gente só usou as condições de equilíbrio. Então vamos agora olhar para a relação constitutiva do material. Primeiro vamos pensar para um material isotrópico, que é como se fosse para um aço. Depois a gente vai ver qual que vai ser a diferença para um compósito. Os dois a gente vai assumir o regime linear elástico e vai assumir, por simplicidade, que eles estão em estado plano de tensões. Então a gente pode escrever a equação dessa forma, de uma forma matricial aqui, que um vetor de deformações vai ser igual a uma matriz S vezes um vetor de tensões. Ou ao contrário, pode escrever que um vetor de tensões vai ser uma matriz C vezes um vetor de deformações, onde C é a inversa do S, certo? É só multiplicar aqui todo mundo pela esquerda pela inversa de S que chega nessa equação. Então, a gente acaba usando isso, que vai fazer a diferença como que a gente vai definir essas matrizes C e S. Então, essa matriz C a gente chama de matriz de rigidez e a matriz S a gente chama de matriz de flexibilidade. É o inverso da rigidez. Então, vamos lá. Esse vetor de deformações, tradicionalmente, a gente escreve ele dessa forma. ε11 na primeira linha, ε22 na segunda e 2 vezes ε12 na terceira, que era aquele gama 12. Então, a gente escreve assim só para fazer da forma padrão que tem na maioria das referências, a gente vai seguir essa mesma notação. Quanto a esse vetor de tensões, a gente escreve σ11, σ22 e σ12, certo? E agora aqui que é a diferença para o material isotrópico e para o material anisotrópico. Então, para um material isotrópico, a gente pode escrever dessa forma. 1 sobre E menos Ni sobre E. Aqui vai ser zero. Repara que não tem acoplamento entre as deformações normais com a tensão de cisalhamento e nem das tensões normais com a deformação de cisalhamento, certo? E aqui, se a gente olhar, nós temos 3 propriedades do material: o módulo de elasticidade E, o coeficiente de Poisson Ni e o módulo de cisalhamento G. Só que o módulo de cisalhamento a gente pode reescrever ele em função das outras duas propriedades, como a gente vai ver. E aí, repara aqui, estou chamando mais uma vez a atenção para isso que a gente falou. A gente usa aqui 2 vezes ε12 só para ficar de acordo com a notação que normalmente as pessoas usam. Mas um pouquinho mais para frente vai ficar claro por que para a gente é melhor trabalhar com esse ε12 em vez do gama. Então vamos pensar o que isso significa. Se a gente olhar para um caso aqui que só tenha esse carregamento aplicado, só tem essa tensão σ11, se a gente fizer essa conta, substituir aqui e fizer essa conta, a gente vê, primeiro, que a deformação de cisalhamento é nula. E depois a gente consegue essas duas equações. A primeira para o ε11, a segunda para o ε22. Então, se a gente olhar aqui o que está acontecendo, a gente pode entender que o módulo de elasticidade tem um significado físico parecido com o que quer dizer a rigidez de uma mola. Só que a rigidez de uma mola, ela é da mola, então é da estrutura, certo? Uma mola, a rigidez da mola depende não só do material, depende de algumas
algumas condições geométricas também da mola, enquanto o módulo de elasticidade ele é a propriedade do material. Então, para uma mola, a gente podia falar que a força era proporcional ao deslocamento. Para um material aqui isotrópico, linear, a gente pode falar que a tensão normal é proporcional à deformação normal, certo? Então, esse tem um significado físico parecido com a rigidez, só que não é mais a rigidez da estrutura, é a rigidez do material. Enquanto o coeficiente de Poisson, se a gente manipular aqui essas duas equações, a gente consegue chegar nessa equação. Então, o que isso quer dizer? Se a gente tiver um material que a configuração dele inicial está representada por vermelho e aplica aqui um esforço normal, que está representado aqui por essa linha azul, então o que vai acontecer é que ele vai aumentar o comprimento na direção desse carregamento que você está aplicando e vai diminuir na direção transversal. Então o coeficiente de Poisson ele dá para a gente exatamente isso. Qual que é essa razão entre a deformação normal na direção transversal e a direção normal na direção que a gente aplicou esse carregamento. Então vamos olhar agora para o caso quando a gente só tem uma tensão de cisalhamento. Quando a gente só tem uma tensão de cisalhamento, a gente pode substituir lá na relação constitutiva e a gente vai ver que só vai ter uma deformação de cisalhamento, não vai ter deformação normal nenhuma. E se a gente substituir, a gente consegue chegar à mesma conclusão que a gente chegou para o módulo de elasticidade. Só que o módulo de cisalhamento ele também tem um significado físico parecido com a rigidez lá, que era a rigidez de uma mola. Só que agora é a rigidez do material a um carregamento cisalhante. Então, se o módulo de elasticidade é a rigidez do material para um carregamento normal, o módulo de cisalhamento é a rigidez do material para um carregamento cisalhante. Então vamos olhar agora para o caso do material compósito, que é o que a gente vai trabalhar, o objetivo desse curso. Agora a única diferença é que a gente continua assumindo o estado plano de tensões, que está em um regime linear elástico. A única diferença é que agora o material, se a gente estiver modelando ele como material 2D, como a gente vai fazer, ele é um material ortotrópico. Então o que isso quer dizer? Aqui é tudo parecido, só vai mudar como a gente vai escrever essa matriz de flexibilidade, consequentemente essa matriz de rigidez também. Então, a diferença é que agora nós temos 4 propriedades independentes: E1, Ni12, E2 e G12. Então, E1 é o módulo de elasticidade na direção 1, E2 o módulo de elasticidade na direção 2, Ni12 é o que mede aquela razão da deformação normal na direção 2 e na direção 1, e G12 é o módulo de cisalhamento nesse plano, tudo bem? Então o significado físico dessas grandezas são semelhantes às que a gente tinha visto antes. A única diferença é que agora a gente tem que usar esse índice inferior para falar em relação a qual direção a gente está usando, a gente está definindo. Então, por exemplo, o módulo de elasticidade faz diferença se a gente estiver calculando o módulo de elasticidade na direção, pensando no laminado unidirecional, na direção paralela às fibras ou na direção perpendicular às fibras. Mas o significado físico é exatamente o mesmo. Está relacionado com a rigidez do material em uma determinada direção. Então, essas são as 4 propriedades independentes que a gente tem do material agora, ao invés de ter só 2. E a gente quer olhar o seguinte: para a gente é interessante, se a gente estiver falando de um material compósito, para a gente é interessante se a gente consegue definir as propriedades do material em um sistema de coordenada, mas pode ser interessante a gente fazer uma rotação para usar um outro sistema de coordenada. Ou a gente consegue calcular as deformações de um sistema de coordenada e quer passar para o outro. Então o que isso quer dizer? Se a gente tiver um laminado, são várias lâminas empilhadas uma em cima da outra, que podem ter orientações diferentes, podem ter ângulos diferentes. Então essas propriedades que nós definimos são usando essa matriz de rigidez, tudo mais, essas propriedades do material. A gente está assumindo que a direção x1 é paralela à direção das fibras. Então essa é uma hipótese nossa, a gente vai fazer tudo baseado nisso. Só que, sei lá, a gente pode ter um laminado que tenha 4 camadas. Uma camada tem uma orientação de mais 45 graus, menos 45 graus, outra pode ser 0, outra pode ser 90. Então a gente precisa de 2 sistemas de coordenada. Um sistema de coordenada global
que é como a gente pode usar para definir o carregamento, e o sistema de coordenada material, que é quando eu não estou usando o índice, que é o que a gente usa para definir as propriedades do material, certo? Então, o global a gente vai usar para o carregamento, o material, que não tem índice, a gente vai usar para as propriedades do material. E a gente quer achar a relação entre eles. Então, o que acontece? A gente pode pensar no seguinte: a relação entre os deslocamentos, a coordenada do material, U, e o deslocamento global, coordenada global. Então, a gente pode expressar essa relação aqui, né? U e o global são vetores, a gente pode relacionar eles usando essa matriz lambda. Então, a gente pode ver aqui, é só a decomposição de vetores, né? Que o 1 vai ser o 1 global vezes cosseno θ, mais o 2 global vezes seno θ. Da mesma forma, o 2 vai ser menos o 1 global vezes seno θ, mais o 2 global vezes cosseno θ, certo? E a gente poderia também achar a relação inversa, não tem problema nenhum. Então aqui a gente pode achar a relação inversa, conseguir calcular o global e o do material usando essa matriz transposta. Beleza? Uma outra forma da gente escrever isso, que vai ser mais útil para a gente, é usando essa notação indicial. Então, o que é essa notação indicial? Essa notação indicial é a seguinte: o índice I vai ser o somatório em J, por J igual a 1 e 2, a gente está só pensando no plano, do lambda IJ vezes o global J. Então, isso quer dizer que vai ser o produto da linha pela coluna, certo? Aqui o contrário é a mesma coisa, só que aqui eu estou usando a matriz transposta, mas a ideia é exatamente a mesma. E aí a gente pode, por facilidade, omitir esse somatório e o índice que não aparece do lado esquerdo, que é esse J, quer dizer que ele está somando. Então, só por facilidade, a gente pode escrever dessa forma. Então, aqui é a relação de UI em relação ao UJ. Então, a gente vai somar aqui J igual a 1, J igual a 2, mais o I vai ser igual a 1. Por outro lado, aqui o global em relação do U. Então, é exatamente o mesmo procedimento, a gente só está omitindo esse somatório e a gente está assumindo que o termo que aparece do lado direito e não aparece do lado esquerdo, ele já tem um somatório, só por comodidade. Então, a gente pode definir as componentes dessa matriz lambda aqui, ou desse operador, como sendo o cosseno, lambda IJ, é o cosseno entre xi e xj global. Então, por exemplo, lambda 1 é o cosseno entre x1 e x2 global. A mesma coisa que está aqui. Lambda 2 é o cosseno entre x1 e x2 global. Cosseno desse ângulo aqui, que é o seno de θ. Né? Isso aqui é 90 menos θ. E assim por diante. Poderia ver para as componentes de baixo também, vai dar exatamente o mesmo. Então, isso aqui vem de uma ideia de produto escalar, de vetores unitários, que a gente não precisa deduzir aqui, mas só fica uma forma mais fácil da gente definir essas componentes, para não precisar ficar usando essa matriz inteira todas as vezes. Então, vamos olhar agora a definição da deformação normal na direção x1. A gente tinha visto que era derivada de U1 em relação a x1, derivada da deformação normal, usando as coordenadas do material. Não tem nenhum índice aqui de cima. Então a gente pode fazer o seguinte: x1, na verdade, ele é uma função de x1 global e x2 global. Então a gente pode reescrever isso aqui usando as derivadas parciais aqui, né? Usando a regra da cadeia e fazendo as derivadas parciais, certo? Então x1 é o que a gente viu aqui para U, serve para x também, então tu faz. Então o x1 vai ser função de x1 global e de x2 global. É exatamente a mesma coisa que a gente fez nesse somatório para o deslocamento, serve para o sistema de coordenada também. Então, aqui é exatamente a mesma coisa, não tem nenhum problema. Agora só vamos reescrever o seguinte: o I em relação ao UJ global, né? A gente vai ter que fazer esse somatório, e o XI global em relação ao XJ do material, para a gente poder fazer essas derivadas. Então, primeiro a gente vai transformar o deslocamento em coordenada do material para o deslocamento em coordenada global. A derivada aqui está em relação às coordenadas globais.
Depois a gente vai transformar a coordenada global para a coordenada material, que é para fazer essas duas derivadas. Então vamos olhar aqui. O deslocamento só tem o 1, então vai ser, se a gente olhar aqui antes, o I era lambda IJ vezes o J global, vezes o global J. Ele vai fazer o somatório em J. O 1 vai ser lambda 1 vezes o 1 global, mais lambda 2 vezes o 2 global. Beleza? É o produto aqui. Por outro lado, o x1 global vai ser lambda 1 vezes o x1 mais lambda 2,1 vezes o x2. Também é como se a gente estivesse fazendo esse produto tanto para o x1 global quanto para o x2 global. Então, se a gente substituir aqui as componentes de lambda, o valor dela de seno, cosseno, menos seno, a gente chega nessa nossa equação, certo? Então, aqui é só a substituição de cada uma dessas quantidades. E aí, se a gente substituir na equação total, a gente tem essa equação toda aqui. E aí a gente olha o seguinte, essa primeira derivada aqui, cosseno θ vezes o 1 global, mais seno θ vezes o 2 global. Θ é como se fosse uma constante, ele sai da derivada e vai ficar nesse primeiro termo, derivada de U1 global em relação a x1 global. No segundo termo, derivada de U2 global em relação a x1 global. Agora aqui, essa parcial da equação, de novo, o θ é como se fosse constante, então ele sai. Se a gente fizer a derivada dessa primeira parte, vai derivar x1 em relação a x1, vai dar 1. Na segunda parte, vai derivar x2 em relação a x1, vai dar 0. Certo? Nessa segunda parcela aqui, é só seguir o mesmo procedimento. Θ vai ser constante, vai ficar a derivada de U1 global em relação a x2 global, e aqui vai ser a derivada de U2 global em relação a x2 global. Por outro lado, aqui a derivada de x1 vai dar 1 e a derivada de x2 vai dar 0 também. Certo? Então, se a gente fizer toda essa conta, a gente vai achar que essa primeira linha, né, vai ser o cosseno só, aqui a segunda parcela vai ser só o seno, e a gente pode fazer essa conta e chegar nessa equação de baixo. Só que se a gente olhar, isso aqui é a deformação normal no sistema de coordenada global. Isso aqui tem a ver com a deformação de cisalhamento, né? Esses dois termos, quando o índice do deslocamento é diferente do índice do sistema de coordenada. Esse aqui é com a direção, deformação normal na direção perpendicular. Então a gente pode reescrever aquela equação dessa forma, certo? Então aqui a gente só colocou em evidência, repara que esses dois termos são bem parecidos, né? A gente pode colocar seno θ vezes cosseno θ em evidência. E aí, para facilitar as contas, a gente só multiplicou por 2 e dividiu por 2. Para poder aqui usar a definição da deformação do cisalhamento. Então a gente pode chegar aqui como calcular a deformação normal 1, ε1 na coordenada do material, usando as deformações normais e de cisalhamento na coordenada global, certo? Então, todo esse procedimento foi para isso. Mas a gente pode olhar isso com um pouco mais de calma e perceber o seguinte, que a gente pode reescrever esses cossenos de θ, senos de θ ao quadrado, tudo mais, dessa forma, usando esse somatório ou omitindo o somatório, escrevendo dessa forma. Então, ε1 vai ser lambda 1i vezes lambda 1j vezes o ε global ij. Beleza? Então, se a gente usar essa ideia e generalizar aqui nos dois casos, a gente pode escrever uma lei de rotação para transformar as deformações no sistema de coordenada global para o sistema de coordenada do material, onde a gente só depende aqui das componentes desse lambda. Então, esse lambda ele é um tensor de segunda ordem, mas para a gente vai ser como se fosse uma matriz 2×2, no final das contas. E os índices que tem aqui no lado esquerdo não tem somatório. Os índices que não tem no lado esquerdo tem somatório. Então, por exemplo, aqui vai ter o somatório em K e em L. Então, sabe? Se a gente quiser calcular o epsilon 1 vai ser lambda 1K vezes lambda 1L vezes epsilon KL, onde K e L vão estar nesse somatório. Beleza? E a vantagem de usar isso é que
se a gente for olhar para as tensões, a gente pode usar exatamente a mesma lei de rotação. Não tem dificuldade nenhuma. Então, se a gente tem essa lei de rotação para as deformações, a gente pode usar exatamente a mesma lei de rotação para as tensões. Isso facilita bastante o nosso trabalho, né? A gente vai ter o procedimento de conta vai ser exatamente o mesmo. Então vamos olhar agora para o seguinte. Tudo bem, a gente já viu como relacionar as tensões, as deformações em sistemas de coordenadas distintos, mas a gente relaciona as tensões com as deformações usando a relação constitutiva do material. Então agora a gente precisa ver como calcular aquela matriz de flexibilidade aqui ou a matriz de rigidez em sistemas de coordenadas distintos. A gente sabe como calcular elas no sistema de coordenada do material. Mas se a gente quiser calcular no sistema de coordenada global, como que a gente faz? Então vamos lá. Primeiro vamos reparar no seguinte. As deformações, a gente tinha visto que a gente podia escrever elas dessa forma. Então isso aqui, eu só estou escrevendo as deformações como sendo um vetor. E aqui eu estou fazendo esse produto. Então ε1 eu estou fazendo somatório de lambda 1 vezes ε1 global, mais lambda 1, 2 vezes lambda 1, 2, certo? É só exatamente esse procedimento, essa conta aqui, só que com I e J igual a 1, eu estou fazendo um somatório em K em L, para K em L igual a 1 ou 2. Então aqui primeiro, K igual a 1, L igual a 1, aqui K igual a 2, L igual a 2, e aqui já é o somatório que K igual a 1, L igual a 2, mais o de K igual a 2, L igual a 1. Beleza? Então é só isso. Então a gente pode primeiro substituir as definições dessas componentes L e a gente pode usar a mesma matriz para fazer a rotação das tensões também. Certo? Só que repara o seguinte, se a gente olhar como a gente escreveu a nossa relação constitutiva, na última linha aqui do vetor das deformações aparece duas vezes o ε1, 2. Então a gente precisa dar um jeito de escrever também duas vezes ε1, 2. Então a gente vai usar como base essa nossa lei de rotação que a gente tinha obtido antes, certo? Só que primeiro eu pego aqui a última linha, multiplico por 2 para ficar igual, e a última linha aqui também multipliquei todo mundo por 2 para ficar igual, né? Como se eu multiplicasse por 2 dos dois lados da equação para essa terceira linha. Quando eu fizesse produto aqui, de linha por coluna, vai ter os dois lados multiplicados por 2. Só que ainda falta esse pedaço aqui. Então eu vou aqui pegar todos os elementos dessa coluna, aqui vou voltar para o slide anterior, vou pegar todos os elementos dessa coluna, são todos que multiplicam esse aqui, todos esses dois aqui eu vou tirar e vou vir botar para cá, certo? Então agora sim a gente tem uma matriz de rotação para as deformações usando a definição lá do vetor da deformação que a gente usa para a relação constitutiva. Então essa é a única diferença. Aquela que a gente tinha visto antes de fazer esse procedimento para aparecer o 2 aí na deformação do desalhamento, serve para fazer a rotação das componentes de deformação. Mas aqui a gente está escrevendo os componentes de deformação nessa forma matricial para poder coincidir com a forma que a gente definiu a relação constitutiva do material. Então a gente pode definir aqui uma matriz de rotação desse vetor de tensões, que a gente vai chamar de R sigma. Então, o vetor de tensões vai ser uma matriz de rotação das tensões vezes um vetor de tensões em relação ao sistema de coordenada global. Sem índice é o sistema de coordenada do material, com índice é o sistema de coordenada global. E da mesma forma a gente pode escrever então para as deformações, mas agora repara que essa matriz de rotação é diferente, porque para as deformações a gente teve que fazer uma manipulação para aparecer essa duas vezes a deformação do cisalhamento aqui. Ok? Então essa é a definição da matriz de rotação tanto para tensão quanto para deformação. Então vamos agora para a última parte que interessa para a gente. A gente tem essa lei de rotação desse vetor de deformação, desse vetor de tensão, e a gente consegue escrever a relação constitutiva em relação ao sistema de coordenadas do material. Agora o que a gente quer então é escrever a relação constitutiva em relação ao sistema de coordenada global.
Então a gente quer calcular a matriz de flexibilidade em relação ao sistema de coordenada global e a matriz de rigidez em relação ao sistema de coordenada global. Então a gente parte aqui dessa nossa primeira linha, vetor epsilon igual a S vezes o vetor sigma, coordenada do material, e usa a nossa transformação. Então vou transformar o epsilon em epsilon global, usando aqui a minha lei de rotação, minha matriz de rotação. Tenho a forma sigma, eu vou transformar um sigma global usando a minha rotação. Então eu posso multiplicar aqui os dois lados da equação pela inversa do R epsilon, né, pela matriz de rotação das deformações, e chego nessa minha linha aqui de baixo. Então se a gente olhar aqui, isso aqui está relacionando as deformações no sistema de coordenada global com as tensões no sistema de coordenada global. Então, essa constante de proporcionalidade, essa matriz aqui, que cada elemento dessa matriz é uma constante de proporcionalidade, é a minha matriz de flexibilidade em relação ao sistema de coordenada global. É só comparar aqui essa equação com essa aqui, que a gente vai ver que a inversa da rotação da deformação vezes a flexibilidade no sistema de coordenada material vezes a rotação da tensão é igual à flexibilidade no sistema de coordenada global. Beleza? Então, essa é a relação que a gente gostaria de obter, que a gente precisava obter. Agora vamos para o outro caso. Partindo aqui dessa segunda linha. Vetor sigma igual a matriz C vezes o vetor epsilon. De novo, substituindo aqui tensões do material pelas tensões de coordenada global, deformações a mesma coisa. Agora aqui eu vou multiplicar os dois lados da equação pela inversa de R sigma. Então vai me dar essa linha aqui de baixo, onde esse produto todo aqui é a matriz de rigidez em relação ao sistema de coordenada global. Certo? Que é essa nossa equação aqui. Então a gente já sabe como calcular a matriz de flexibilidade e a matriz de rigidez em relação ao sistema de coordenada global. Então se a gente olhar aí tudo que a gente fez, a gente sabe como fazer a rotação das deformações, das tensões e das propriedades do material. E repare o seguinte, para a gente não precisar ficar calculando a inversa, a gente tem que, pela definição dessa matriz, um monte de seno e cosseno, a inversa aqui, R de epsilon, que é a função de θ, a inversa dela, vai ser igual a R de epsilon de menos θ. Então a gente não precisa ficar calculando a inversa todas as vezes, a gente só precisa trocar o sinal do argumento dessa função. Então, pessoal, obrigado aí pela presença. Isso era o que eu queria mostrar para vocês nessa primeira aula de introdução e de revisão. E a partir da próxima aula a gente começa a ver especificamente a parte de modelagem de materiais compósitos. Lembrando que o nosso curso, a ideia geral do curso é apresentar um procedimento de modelagem analítico, multiscala, estão saindo lá das propriedades dos constituintes, da parte de micromecânica, até chegar no projeto final da estrutura como um todo. Então é isso aí, obrigado.